Dor. Dor incrível. Essa foi a primeira e mais importante coisa da qual Naruto se deu conta, enquanto o jovem recuperava um pouco da consciência. Nunca antes, em seus 18 anos de vida, ele havia experimentado tamanha agonia. Era como se todo seu corpo estivesse em chamas. Como se ele estivesse sendo esmagado no chão. Ele não conseguia pensar direito. Estava preso naquele oceano de dor e parecia que estava se afogando. Seria tão fácil ceder. Simplesmente se entregar e afundar no fundo daquele oceano e se entregar à escuridão que o deixaria descansar em paz. Por um momento, ele percebeu de repente que estava de fato afundando. Ele havia parado de lutar. Afundava cada vez mais, na escuridão. Pouco antes de não conseguir mais se levantar, algo o tirou daquele estupor. Ele era um sobrevivente. Ele não desistiu. Ele lutaria. Ele nadou. Ele gemeu. Ele chegou. Doeu tanto se esforçar para lutar contra a corrente, mas ele lutou. Ele se esforçou para recuperar a consciência e sair daquela mente turva em que, de alguma forma, acabara se metendo. Lentamente, mas com segurança, o ninja loiro emergiu à superfície. De repente, conseguiu pensar novamente. Trêmulo, ele conseguiu se levantar na superfície da substância escura semelhante à água. Onde diabos eu estou? Fazendo o melhor que pôde para bloquear a dor, Naruto olhou ao redor. Este não é meu cérebro, percebeu o ninja. A sensação, a aura e o ambiente eram completamente diferentes do lugar com o qual ele estivera familiarizado durante todos os anos em que visitara a raposa com frequência. Ele olhou ao redor, procurando pela raposa gigante e sarcástica com quem havia estabelecido uma forma de respeito mútuo nos últimos 2 anos, que haviam sido muito difíceis para ambos. Kyuubi! Ele gritou através da escuridão. O silêncio o saudou. Naruto agarrou a cabeça, tentando desesperadamente não ceder ao pânico que o dominava. Onde diabos ele estava? O que diabos tinha acontecido? De repente, do nada, uma onda de memórias o atingiu. Ele foi jogado ao chão pela força e encarou com os olhos arregalados enquanto se lembrava instantaneamente. Sua vida se filtrava diante de seus olhos e desaparecia nas sombras ao seu redor. Ele estava lutando contra Madara. Todos os seus entes queridos haviam morrido diante de seus olhos ao longo dos últimos 2 anos. Eles foram os únicos que restaram no final. Ele queria matá-lo. Matá-lo com tanta força. Ele queria vingança. Ele se lembrou de ter sido dominado pelo chakra da Kyuubi. Madara estava carregando um jutsu quando Naruto interferiu em um Rasengan, então ele foi desconectado. Naruto não tinha certeza do que aconteceu em seguida. Será que estou morto? Será que estou preso na mente de alguém? Naruto se perguntou, assustado com aquela situação desconhecida. O ninja sentiu o escudo mental em sua mente se mover para aceitar as memórias que sua presença carregava. Ele entrou em pânico. De quem é essa mente? Seu pedido mental foi ouvido e ele foi mais uma vez arremessado para longe. Memórias de outra vida se abriram para ele. Ele sentiu o vínculo mental com o ambiente crescer. Este era o seu cérebro, mas ao mesmo tempo não era. Esta era a sua vida, assim como a outra vida que ele acabara de observar. Isso confundiu o ninja enquanto ele lutava contra o fluxo avassalador de informações. Ele era um Uchiha. Seu nome era Obito. Ele não gostava da forma como sua família cooperava. Ele tinha uma queda por uma garota chamada Rin há muito tempo, mas nunca ousou expressar isso. Ele tinha um rival chamado Kakashi, Kakashi-sensei. 2 imagens o cumprimentaram e se sobrepuseram. Seu sensei era Minato. Outro par de imagens se sobrepunha. Ele tinha o pai e apenas um sobrinho com quem realmente se importava. A imagem de um menino passou diante de seus olhos e logo surgiu outro. O segundo era mais velho e mais familiar para o menino. Itachi. Naruto agarrou a cabeça com um arquejo. Sua cabeça doía em protesto contra todas as informações que não eram suas. Ele estava ficando louco. Parem com isso. Infelizmente para o ninja, a mente não estava ouvindo. Estava feliz por poder se conectar novamente com um usuário após perder a conexão com o anterior. Naruto não aguentava mais.
Aquela não era sua vida. Ele gritou mentalmente por socorro. Estava perdendo o controle da água e uma de suas pernas afundou novamente. Ajuda! Kyuubi! Ele gritou. Garoto! Pare de pensar. O rosnado familiar fez a superfície da substância negra vibrar levemente. Saber que a raposa ainda estava presente acalmou o jovem imediatamente. Pelo menos uma coisa permanecia inalterada. Aquela maldita raposa ainda estava lá. Suas almas estavam conectadas, Naruto sabia disso, mas por um momento temeu que Madara tivesse, de alguma forma, conseguido se apossar de seu último companheiro. Estou tentando. Ele gemeu. Que diabos está acontecendo? Garoto. Não temos tempo. Você tem que acordar agora. Tire o corpo daí. Eu só tenho energia para curá-lo. Do que diabos ele estava falando? Naruto se virou, tentando encontrar o único aliado que tinha no momento, mas não conseguiu. Onde você está? Agora não, garoto. Um empurrão violento atingiu Uzumaki da guarda e ele foi arremessado para o lado oposto do que antes. Ele gritou de dor ao ser atingido novamente. Quase quis rastejar de volta para o porto seguro de onde acabara de sair, mas as palavras de Kyuubi ainda estavam frescas em sua mente, assim como a urgência por trás delas. No momento em que, de alguma forma, recuperou a consciência, percebeu o porquê. Grandes pedras o esmagavam. O Chunin, agora de cabelos escuros, não conseguia se mexer. Seus movimentos estavam travados. Sua mente gritava. Ele precisava fugir. Ele precisava se mexer. Ele precisava fugir. Mas ele não conseguiu. Estava morrendo, de novo. De alguma forma, numa tentativa desesperada de escapar, sua mente lhe proporcionou uma lembrança. Ela o trouxe de volta a um certo momento de sua luta com Madara. Foi naquele mero segundo que ele conseguiu sentir o que o desgraçado estava fazendo com seu chakra para se tornar intangível por alguns instantes. Era sua única chance. Naruto ordenou desesperadamente que seu chakra copiasse um maníaco. A princípio, não pareceu funcionar. Ele ainda estava sendo esmagado. No entanto, de repente, o ninja sentiu o ambiente ao seu redor mudar. Parecia que ele estava fluindo pela água. Ele não teve muito tempo para observar, pois já estava se movendo. Ele se levantou e rastejou para frente com a perna e o braço que doíam menos. O ninja se debateu e gemeu, mas, depois do que pareceram anos, finalmente conseguiu se empurrar para fora das pedras e entrar em um espaço aberto, porém fechado, entre as pedras. Era seguro ali. Com o rosnado pesado e doloroso, o corpo mutante desconhecido, e ao mesmo tempo familiar, caiu no chão. A onda constante de dor foi interrompida por uma dor mais familiar, uma com a qual sua mente conseguia lidar. Ele aceitou avidamente o chakra ardente do demônio raposa, sabendo que Kyuubi o apoiaria. Nos últimos anos, suas almas se conectaram de forma tão íntima que Kyuubi não tinha um motivo para assumir o controle. Um humano tinha um maior controle sobre a mente humana, então Naruto estava seguro. Ele poderia descansar um pouco, ou assim pensou. Seu sono foi interrompido pela voz da raposa. Garoto, não ouse dormir ainda. Você terá que se curar. Eu não controlo este corpo. Só posso te fornecer meu chakra por enquanto. Um leve engasgo escapou da boca do ninja. O quê? Eu não consigo fazer isso. Desde quando você desiste tão facilmente sem tentar, pirralho? Naruto rosnou para a raposa, cerrando os dentes e retrucando. Eu nunca me curei antes, bola de pelos. Como eu posso? Não precisa de nomes, Monkey Boy. Agora siga minhas instruções, droga. Espero que você tenha inteligência para segui-las. O ninja soltou uma risada silenciosa, cheia de descrença, mas não reclamou. Não era como se ele tivesse escolha. Ele tinha que viver, droga. Seguindo as instruções da raposa com o máximo de cuidado possível, enquanto tentava entendê-las, o ninja pôs-se a trabalhar. Depois do que pareceu uma eternidade, Naruto finalmente recebeu ordens para parar. Nada mal para uma primeira tentativa, garoto. Agora durma. Eu posso cuidar do resto.
Naruto nem perdeu um segundo para seguir a última instrução e se deixou cair em uma escuridão confortável. Pausa no tempo. Um gemido escapou de seus lábios quando ele finalmente recuperou a consciência. Seus olhos se abriram e contemplaram as estrelas cintilantes no céu escuro e o suspiro familiar das árvores ao seu redor. O que aconteceu? Teria sido tudo um sonho. Naruto franziu a testa enquanto sentia o ambiente ao redor. Não, algo estava errado. Ele precisava descobrir o que aconteceu. Onde estava aquela maldita raposa sabe tudo? Kyuubi? Naruto se levantou do chão, percebendo que estava dormindo em um monte de grama macia. Uma brisa leve o pegou de surpresa e ele se virou para olhar ao redor. Estava parado no meio de uma grande clareira, com a lua brilhando intensamente no alto do céu. Ele estava em sua mente. A mente daquele óbito. O companheiro de equipe do Kakashi. Tudo bem, se ele não pensasse muito nisso, conseguiria lidar com isso por enquanto. Mas onde estava o demônio? Kyuubi! Naruto gritou novamente, sentindo-se um pouco desconfortável naquele lugar desconhecido. O rosnado fez virar para a floresta à sua direita. Ele correu para frente ao ouvi-lo, determinado a pelo menos encontrar algo com que estivesse familiarizado. Fique quieto, garoto, estou tentando dormir. A raposa resmungou, sua voz potente ecoando pelas planícies. Naruto, que já estava procurando pela enorme raposa que normalmente o cumprimentava, franziu a testa ao não vê-la. Tinha certeza de que a voz vinha daquele lugar. Virou-se, com a cabeça inclinada para trás, enquanto continuava procurando pela figura enorme que normalmente pairava sobre ele. Kyuubi? Ele tentou novamente, pois nunca fora alguém que simplesmente escutasse a raposa. O rosnado irritado fez-se virar novamente, desta vez olhando para frente. Sua primeira reação foi de surpresa, que depois se transformou em divertimento. Por fim, ele não conseguiu conter algumas risadas. Já fazia muito tempo que ele não ria de verdade. Kyuubi? Você parece. Ele procurou a palavra certa. Diferente. Ele bufou e ousou caminhar entre as árvores fortes que aparentemente haviam substituído as grades que ele tinha em mente. Naruto sabia que Kyuubi não teria energia nem vontade de machucá-lo, não naquela situação desconhecida. Então, ele nem hesitou em seus passos enquanto caminhava por entre as árvores que o separavam da raposa, que naquele momento era apenas do tamanho de um cavalo grande. A raposa mostrou os dentes para o ninja, mas este sabia que era apenas uma maneira de demonstrar sua irritação. Naruto se jogou ao lado da raposa, que era bem menor que o normal, e se inclinou um pouco para tentar observá-la. Você está bem? Ele perguntou baixinho, percebendo que Kyuubi só tinha 3 caudas. Além do fato de que quase morremos e eu tive que salvar sua pele patética mais uma vez, de que estamos presos em outra era temporal e na mente de um Uchiha, o demônio cuspiu o nome de todas as pessoas, e de que acabei de perder cerca de 2/3 do meu chakra para nos manter vivos e curar o corpo que havia sido praticamente pulverizado até a morte. Estou absolutamente tonto. Naruto revirou os olhos diante do sarcasmo da raposa e se acomodou confortavelmente ao lado dela, refletindo sobre o que ela havia dito. Kyuubi soltou um rosnado de advertência, mas Naruto sabia que era apenas uma questão de orgulho que a deixava tão sensível. Eles voltarão. Finalmente, vou precisar de muito descanso. Posso dormir por um longo tempo, durante o qual você nem sempre poderá entrar em contato comigo. Que bom! Enquanto isso, você pode ser meu travesseiro, provocou Naruto, esfregando o rosto no pelo macio da Kyuubi. Poucos segundos depois, o loiro se viu de cabeça para baixo no ar, enquanto 2 dos 3 rabos o seguravam pelos tornozelos. Ele sorriu descaradamente diante do olhar furioso da raposa. Ainda bem que Madara não te pegou, disse ele. Kyuubi, que planejava derrubar o ninja de cara no chão, hesitou diante do comentário. O demônio observou o sorriso irônico de Naruto e soltou um suspiro profundo ao derrubá-lo de costas. Aquele pirralho conseguiu fazer até a Kyuubi gostar dele. Faz tempo que não te vejo tão alegre, pirralho. Naruto, que agora estava deitado quase de cabeça para baixo, de costas, no peito da raposa, virou a cabeça na direção de Kyuubi. Bem.
Tudo acabou, sabe? Eu sei que todos eles se foram. Seu rosto se contraiu levemente antes de sorrir novamente. Mas eles estão todos juntos e tenho certeza de que estão em um bom lugar. Agora que acabou, de repente me sinto muito mais leve. É difícil explicar. Kyuubi respondeu ao seu breve passeio com o rosnado baixo enquanto apoiava a cabeça nas patas, tentando descansar um pouco. Naruto, porém, ainda tinha algumas perguntas e subiu para poder sentar nas costas da raposa, logo atrás do pescoço. Deitando-se de bruços, começou a acariciar o pelo macio logo atrás das orelhas. Que diabos você está fazendo? Não consigo evitar, parece tão macio. Kyuubi rosnou para ele, mas não o impediu. Se você ousar sequer tocar minhas orelhas, não me importo que estejamos conectados por almas. Eu o matarei pessoalmente. Em vez disso, ele o avisou, arrancando outro sorriso de Naruto. E, claro, Kyuubi. Eles ficaram ali por um tempo, até que o rosto de Naruto ficou sério. Não havia como evitar. Estamos no passado. Sim. O choque entre aquele jutsu espacial daquele maldito Uchiha e o nosso chakra nos matou instantaneamente. Infelizmente ou felizmente para nós dois, dependendo do ponto de vista, nossa energia, e isso também significa nossa alma, foi sugada pelo jutsu daquele Uchiha e nos trouxe para cá. Como nossa alma precisa ser ligada a um corpo e a alma do garoto está em coma, obtivemos permissão para nos ligar. Os olhos de Naruto encararam a raposa com surpresa. Ele ainda está vivo. Eu não diria vivo, garoto. A única razão pela qual ele ainda está aqui é porque mantemos o cérebro dele funcionando. Se tivéssemos chegado um segundo depois, o garoto teria falecido e estaríamos ferrados, vagando por este plano por sabe-se lá quanto tempo. Uau! Naruto não sabia mais o que dizer. Agora que percebeu que Obito ainda estava ali, de repente percebeu a presença silenciosa do garoto. O garoto não estava longe, provavelmente escondido em uma das trincheiras que Naruto havia avistado. Ele vai acordar. Não tenho certeza. A essência do espírito do garoto é muito forte, mas o espírito em si está muito fraco no momento. Mas parece familiar de alguma forma. O demônio moveu os olhos para olhar para o loiro, mas não comentou mais nada. Só o tempo dirá. Naruto suspirou, sentindo-se mal pelo outro espírito. Ele sabia que não havia afastado o garoto nem o colocado naquele estado, mas carregaria a identidade do garoto. Os olhos de Naruto se estreitaram em determinação. Ele cuidaria bem do corpo. Não apenas porque queria, mas também porque sentia essa conexão com o garoto. Ele não conseguia explicar direito, mas sentia como se fossem próximos. Obito parecia muito familiar. Estranho. O ninja concluiu que devia ser por ter recebido algumas de suas memórias. Afastando o pensamento, Naruto se deixou relaxar em cima da raposa. Acho que então o serei Uchiha Obito por um tempo. Parece que é esse o caso. Agora calha a boca, Gaki. Estou tentando dormir. Naruto riu e fechou os olhos também. Kyuubi? Murmurou ele, já meio adormecido. Só recebeu um leve resmungo em resposta. Obrigado, ele não precisava explicar o porquê. Outro resmungo se seguiu, e o ninja interpretou isso como um de nada. Um sorriso se formou nos lábios do ninja enquanto ele se aconchegava um pouco mais no calor do demônio. Poucos momentos depois, ambos estavam dormindo profundamente, preparando-se mentalmente para a dor. Mas desta vez era suportável. Com um gemido, Naruto tentou mover os membros. Conseguiu, mas a ação o fez sibilar enquanto uma dor ainda maior atingia seus sentidos. Manteve o único olho fechado, sem se preparar para encarar o que aconteceria se o abrisse. Havia duas possibilidades. Ele conseguiria enxergar, mas ainda não conseguiria entender todas as cores e formas. A segunda possibilidade, que também era muito mais provável, era que ele não conseguiria enxergar. De qualquer forma, doeria muito. Afinal, seu olho direito também havia sido esmagado e fora muito doloroso, para não mencionar difícil, salvá-lo. O chakra fornecido pela raposa era forte demais para ser usado por um longo período em um corpo que não estava apto a usá-lo, como o próprio corpo de Naruto.
Naruto argumentou para fazer toda a cura em uma sessão, mas Kyuubi protestou veementemente, acompanhado de uma pancada na cabeça e alguns insultos sobre sua inteligência mental, ou mais especificamente, a falta dela. Se não tomassem cuidado, seriam queimados de dentro para fora, como a Kyuubi havia dito. Isso não era algo que Naruto queria tentar descobrir. Então a melhor ação que restou foi, relutantemente, veja bem, seguir o plano da raposa. O que era chato, doloroso, demorado e ainda mais chato. Sem mencionar que era irritante ter que seguir as instruções do comece a se mexer, pirralho. Raposa estúpida. A raposa ficara feliz demais em expulsar Naruto de seu estado mental seguro e indolor alguns minutos antes. Naruto cerrou os dentes, irritado com a raposa, mas não se deu ao trabalho de reagir. Demônio sádico. Não era culpa de Naruto ter acidentalmente se aproximado demais das preciosas orelhas da raposa enquanto dormia. Supersensível, sarcástico, cruel, maligno, sádico, o ninja resmungou, rangendo os dentes enquanto tensionava seus músculos rígidos. O que você está esperando, pirralho? Alguém para te ajudar a se levantar? Comece a se curar logo. Gemendo mais uma vez e resmungando para si mesmo, Naruto se forçou a rolar de bruços e se levantar. Ele já estava naquele espaço fechado havia cerca de uma semana. A princípio, não conseguia se mover 1 centímetro. Havia um leve pânico sobre como sobreviveria. Felizmente, uma pequena tempestade lhe forneceu água suficiente, e o resto foi suprido pelo seu chakra e pelo da raposa, antes que ele finalmente conseguisse se mover com um pouco mais de fluência. Assim que conseguiu se mover um pouco, não importava o quanto doesse, teve sorte de encontrar um pergaminho de sangue na bolsa de óbito e algumas barras de energia e pílulas de chakra que lhe permitiram sobreviver antes que ele finalmente conseguisse abrir o pergaminho. Na verdade, levou algum tempo para ele perceber que fora o próprio óbito quem desenhara o selo, a julgar pelo desenho bagunçado. Ele só conseguia se perguntar como o pirralho conseguira fazer algo tão complicado com aquele tipo de tinta sem estragar tudo. Infelizmente para Naruto, ele foi forçado a abrir o olho direito por um instante, com alguma proteção do chakra da raposa, para estudar o selo e desfazer tudo. Tudo estava embaçado e escuro, e sua visão estava tão prejudicada que ele mal conseguiu fazer tudo antes que o chakra acabasse. Isso definitivamente não foi bom. Mas ele conseguiu. Naruto não pôde deixar de se sentir grato enquanto puxava o saco de dormir para mais perto de si, para se apoiar, e se certificava de não forçar os ferimentos. Ele não queria que as bandagens sangrassem. Não lhe restava muita coisa. O ninja suspirou aliviado ao conseguir se sentar e se encostar no saco de dormir, apoiando em uma das pedras. Precisava se concentrar, lembrou a si mesmo enquanto colocava uma das 3 últimas pílulas de chakra na boca. Muito lentamente, ele começou a reunir seu chakra nas mãos e levou aos olhos. Esta era a 3ª sessão de cura e eles finalmente cuidariam do olho que tanto os preocupava. Eles não conseguiram fazer o outro olho crescer novamente por enquanto. A raposa só conseguiu congelar o processo de conexão entre o olho e o cérebro, para que pudessem consertar o olho mais tarde. Isso se o corpo dele aguentasse a quantidade de chakra. Naruto resmungou em protesto ao sentir seu chakra fluir sobre seu olho sensível e, lentamente, começou a seguir as instruções da voz rosnante no fundo de sua mente. Como não era a primeira vez que fazia isso, o ninja não se deu ao trabalho de protestar a cada instrução. Isso só deixaria a raposa irritada. Na primeira cura, eles decidiram que os órgãos esmagados mais importantes precisavam ser tratados primeiro. Por exemplo, o cérebro e o coração dele haviam absorvido a maior parte da energia, o que os deixou com o suficiente para estabilizar o restante dos outros órgãos importantes. Na segunda, seus ossos e outros órgãos foram estabilizados. Na terceira, eles curaram todos os órgãos ainda mais, tentando completar a recuperação de todos os órgãos e da maioria dos nervos danificados. No final, eles conseguiram tirá-lo do estado de risco de vida, embora ele não estivesse nem perto de curar o resto do corpo. Funcionou, mesmo que houvesse complicações com seus caminhos de chakra.
Eles provavelmente se aglomerariam com o chakra da raposa e seriam bloqueados até que o chakra mais denso fosse finalmente filtrado. No corpo de Naruto, todo esse processo levaria apenas alguns segundos. No corpo de Obito, ele não tinha certeza de quanto tempo levaria. O que era, para usar as palavras de um certo gênio, problemático. Para garantir que seus principais caminhos de chakra não fossem bloqueados, os dois decidiram que hoje seria a última sessão de cura por alguns dias. Os caminhos de chakra, e o resto do corpo de Obito, já demonstravam sinais de tensão devido ao chakra da raposa. Seu próprio chakra, por outro lado, estava restrito ao de Obito. Durante seu estado inconsciente, ele conseguiu encontrá-lo trancado na floresta mental. Ele se perguntou como conseguiria alcançá-lo. Naruto não teve escolha a não ser se ater às reservas de Obito, que eram tão pequenas comparadas às suas. Como todos os outros conseguiam lutar e viver com tão pouco chakra? Foco, pirralho. O resmungo profundo trouxe de volta à sua situação atual. Sim, tanto faz só mais um pouquinho, lembrou a si mesmo. Só mais um pouquinho e ele conseguiria sair dali, de algum jeito. O ninja cerrou os dentes enquanto seu olho ardia dolorosamente e teria parado se Kyuubi não tivesse feito algumas ameaças para ele não fazer isso. Não use, garoto. Se fizer isso, seu olho vai sumir e você ficará cego. Será que isso é mesmo uma boa ideia? O seu chakra não entra em conflito com o Sharingan? Perguntou ele mais uma vez, subitamente inseguro ao sentir um pouco do chakra da Kyuubi vir à tona. Ele sentiu a Kyuubi sorrir mentalmente no fundo da mente. Eu sou um dos poucos motivos pelos quais aqueles macacos arrogantes têm esse olho, para começo de conversa. Tenho certeza de que eu deveria ser capaz de ajustá-lo. Ajuste? Naruto ficou tenso e quase perdeu o suprimento de chakra, mas não conseguiu fazer nada quando o chakra vermelho assumiu o controle. Sem chance. TSK, pirralho. Não se preocupe. Não poderei fazer muita coisa. Você ficará grato no final. A raposa disse enquanto Naruto rosnava de dor. O que você está fazendo, seu idiota manipulador? A dor se tornou insuportável e ele não conseguiu formular nenhum pensamento adequado por um momento. Pouco antes de ter certeza de que perderia a consciência, a dor parou e o chakra diminuiu. Pirralho idiota. Posso não te odiar mais. Ele nunca deixou o garoto saber que poderia até gostar dele um pouquinho. Mas para mim, sua sobrevivência é o mais importante. Ser cego não vai te permitir realizar todos esses planos bobos que você está formando na sua cabeça. Então, eu só estou te ajudando a garantir que isso não te mate. Afinal, você é teimoso demais e acabaria tentando de qualquer jeito, mesmo se fosse cego. Naruto encarou mentalmente a raposa enquanto finalmente tirava as mãos trêmulas dos olhos, sem saber exatamente como reagir. O que ele havia feito com seu único olho? Quase não ousou abri-lo. Nossa, obrigado. Kyuubi deu-lhe um leve empurrão mental, irritada. Seu pirralho ingrato, lembre-se de que só estou fazendo isso porque, se eu morrer, você morre, certo? Um leve sorriso divertido cruzou os lábios do garoto, agora de cabelos pretos, enquanto ele interrompia a raposa. Ignorando os devaneios da raposa, ele lentamente removeu a bandagem dos olhos e a enrolou de forma que cobrisse apenas a órbita ocular esquerda vazia. Sabendo que estava sendo ignorado, a raposa recuou, resmungando o tempo todo sobre macacos ingratos e desrespeito. Enquanto isso, Naruto controlou o nervosismo que surgira repentinamente do nada. A compreensão da importância da capacidade de enxergar se tornara muito clara na última semana. Se ele era cego, Naruto respirou fundo enquanto fazia os músculos do olho direito trabalharem e seu olho se abriu. Nada. Só escuridão. Uma risada abafada e sem humor escapou dos lábios do Uchiha. É claro que ele ainda estava preso ali. Ele se aproximou e tentou ver a diferença entre as pedras e as rachaduras entre elas, mas não conseguiu encontrá-las. Era noite. Ou ele estava cego, afinal? A raposa tinha estragado seu olho. Ele olhou fixamente para frente, esperando que seus olhos só precisassem se acostumar com a escuridão repentina.
Estendeu a mão e acenou diante dos olhos, mas, além da leve rajada de vento que sentiu, ainda não conseguia ver nada. Quando o ninja estava prestes a desistir, um brilho muito leve no canto de sua visão chamou sua atenção. Semicerrando os olhos, um sorriso floresceu em seu rosto enquanto ele observava a estrela cintilar no céu através de uma pequena fenda que provavelmente estava situada logo acima dele. Ele nunca percebeu quanto uma estrela cintilante podia acalmar alguém. Não sabia há quanto tempo a observava, mas foi um dos momentos mais tranquilos que tivera em muito tempo. Mesmo tendo adormecido pouco tempo depois, a estrela viajou com ele para seus sonhos, onde se multiplicaram e o acompanharam por onde quer que fosse, zelando por ele. Como seus amigos fizeram com o passado do seu futuro. 4 semanas depois, o coração de Naruto estava batendo rápido demais em seu peito para ficar absolutamente calmo, mesmo que ele estivesse se esforçando muito para isso. Ele estava quase lá, ou pelo menos esperava que estivesse. Quantas pedras ainda restavam? Ele se perguntava enquanto deslizava por elas, tomando cuidado para manter o centro de seu chakra estabilizado. Depois de cerca de 5 semanas preso no espaço fechado, Naruto finalmente se curou o suficiente para sair de lá. Não tinha sido fácil, para seu grande aborrecimento. Para começar, ele se surpreendeu com a dificuldade que tinha sido se acostumar com seus membros mais curtos. Ele estava muito feliz por ter conseguido recuperar a maioria das memórias musculares da mente de Obito. Isso lhe poupou muito tempo. Ele também estava secretamente feliz por ter sido baixo, e não um gigante em seu próprio corpo, pois isso tornou a adaptação um pouco mais fácil. No fim das contas, Naruto poderia ter saído antes, mas não estava em condições de saber da guerra que estava acontecendo. Ele também tinha comida e água suficientes do pergaminho, e com um pouco de empurrão da raposa, Naruto decidiu usar esse momento de isolamento para fortalecer ainda mais o corpo de Obito. Naquele momento, ele estimou que deveria ser capaz de lutar contra um Genin e talvez superar um Chunin de nível inferior. Ele também era capaz de correr por cerca de 1 hora novamente. Isso estava tão abaixo do seu nível anterior, ele conseguia lutar contra Shinobi de Rank S, droga. Que ele quase se sentiu patético, mas não podia reclamar. Afinal, fique feliz por estar vivo, pirralho. Como alguém poderia argumentar contra essa lógica? Durante seu treino leve, Naruto finalmente conseguiu encontrar uma maneira de sair do local. O Jutsu de Madara mais uma vez forneceu a solução. Infelizmente, foram necessárias 2 semanas inteiras de prática quase constante para aperfeiçoar a técnica. Mesmo assim, era necessário. Seria horrível se ele ficasse preso no meio do caminho e morresse se não conseguisse mais se libertar. Enquanto isso, mais uma vez para sua decepção, o tempo entre as sessões de cura estava sendo prolongado. Isso certamente lhe deu a oportunidade de praticar a paciência também. Embora, é claro, nem tudo tenha sido ruim durante esse tempo. Houve também alguns progressos, como descobrir que ele tinha um controle de chakra muito bom e que podia buscar memórias úteis e importantes na presença de Obito. No entanto, além de dar uma enorme dor de cabeça ao ninja, Naruto também se incomodava um pouco com a ideia de invadir a privacidade do garoto. Mas às vezes era necessário. Na 7ª sessão de cura, a raposa ofereceu algo que Naruto não pôde recusar. A ausência dos olhos deveria ser compensada com o fortalecimento dos sentidos. As mudanças não foram avassaladoras, nada parecidas com as dos sentidos de Kiba, mas o ajudaram a lidar com a pequena deficiência com um pouco mais de facilidade, graças à sua audição melhor. É claro que a sorte dele não duraria muito mais depois disso. Após sua 9ª e última sessão de cura para recuperar a força muscular, seus caminhos de chakra acabaram sendo bloqueados pela pressão do chakra da raposa. Isso significava que ele ficou preso por um tempo, pois não conseguia usar jutsu para sair dali. Pelo menos, não conseguia usar ninjutsu nos arredores. Felizmente, Naruto refletiu enquanto caminhava pelas pedras, eu me lembrei daquele jutsu, embora devesse ter pensado nele antes. Levou algumas horas olhando para a pequena fresta de luz para que ele se lembrasse do jutsu de Madara e percebesse que funcionaria apesar do bloqueio de chakra.
Bem, pelo menos parece que eu estava certo, Naruto pensou, tentando não se distrair demais para não perder o controle do chakra que percorria seu corpo. Naruto respirou fundo enquanto absorvia a estranha sensação de fluir através das rochas. Foram necessárias 2 semanas de trabalho duro para conseguir algum controle do jutsu e agora ele finalmente estava saindo daquele lugar. Finalmente encarando sua liberdade. Finalmente encarando a situação real. Pelo menos se ele conseguisse sair daquele lugar. Naruto soltou um rosnado quando sua perna afundou novamente no chão. Sua mão disparou e conseguiu encontrar uma fenda entre 2 pedras. Só que ele atravessou a pedra ao tentar alcançá-la. Merda! Seu cérebro gritou para torná-lo tangível novamente e ele soltou um suspiro de alívio quando conseguiu agarrá-lo em sua segunda tentativa. Certo de que estava estável novamente, e não desapareceria de repente no chão, ele continuou andando e de repente sentiu uma brisa suave passando por seus cabelos e o sol brilhando sobre ele. Ele mal percebeu que havia liberado o estranho jutsu. Naruto já estava preparado para ser dominado dessa forma e rapidamente examinou os arredores com a guarda alta, antes de finalmente relaxar. Não havia ninguém por perto. Uma respiração profunda, sem o cheiro que se formara no espaço fechado, foi tão incrivelmente refrescante que Naruto não pôde deixar de se deixar absorver por cada detalhe que de repente o dominava. O cheiro das árvores e da natureza ao seu redor. A sensação da grama macia fazendo cócegas em suas pernas. Ele não tinha certeza do que Kyuubi havia feito com o olho, mas era como se tudo tivesse ficado repentinamente muito mais nítido. Era como se ele tivesse visto o mundo em sua época através de um par de óculos imundos que lhe escondiam tantas cores até agora. Foi incrível. Ele ignorou o sentimento de presunção que crescia no fundo de sua cabeça, vindo da raposa orgulhosa. Sim, deu uma estrela para você mesmo. A presunção nem sequer vacilou. Em vez disso, ele ouviu uma risada suave da raposa, que o fez balançar a cabeça, divertido. Como se a raposa já não estivesse se sentindo arrogante demais para começo de conversa. Respirando fundo novamente, Naruto caminhou em direção ao que ele supôs ser um pequeno rio que ouviu fluido em algum lugar ao fundo. Seus passos vacilaram ligeiramente ao vê-lo, com medo de se deparar com outro rosto. Mesmo sabendo que sua aparência era diferente, ele ainda tinha a expectativa de ver seu cabelo loiro e suas conhecidas bochechas com bigodes. Em vez disso, ele se deparou com o rosto de Uchiha Sasuke, que o fez recuar um pouco. Não apenas pelo rosto, mas também pelo que havia acontecido com ele. Ele já tinha se lembrado de Obito se olhando no espelho antes, mas isso, pobre garoto. Sou eu agora, Naruto lembrou a si mesmo. Um pouco sobrecarregado, Naruto se agachou para estudar seu rosto um pouco melhor no reflexo da água. Seu rosto estava marcado por cicatrizes, especialmente no lado direito. Engolindo em seco com alguma dificuldade, ele passou os dedos pelas cicatrizes. O rosto que o encarava tinha apenas 13 anos. Jovem demais para andar por aí com algo assim. Era tão estranho e perturbador saber que ele estava em um corpo mais jovem, com aquelas cicatrizes. Mas ele percebeu que tinha sorte. Se ele fosse normal, nem conseguiria andar. Era tudo graças à cura da raposa que ele ainda estava ali, mas o corpo não permitia que chakra suficiente fosse usado para curar as cicatrizes e imperfeições. Talvez no futuro, quando o corpo estiver forte o suficiente. Fechando os olhos, Naruto jurou que o sacrifício de Obito não seria em vão. Ele faria o garoto acordar e, se isso não fosse possível, faria questão de deixar o mundo inteiro saber que Obito Uchiha não era alguém para se contrariar. Ele protegeria seu precioso povo e o seu, como um menino gostaria que ele fizesse. Por enquanto, ele assumiria o papel de Uchiha Obito. Um mês depois, no mês seguinte, Naruto treinou. Lentamente, mas com segurança, ele recuperou a forma física enquanto viajava para obter algum conhecimento sobre a situação em que se encontrava. A história de Kakashi era suficiente para algumas noções básicas, mas Naruto nunca tinha sido um gênio em prestar atenção à história, algo que agora estava prestes a prejudicá-lo.
Então, ele decidiu treinar para ficar mais forte e se manter discreto por enquanto. Durante suas viagens com Jiraiya e o último ano de busca pelo bastardo Madara, ele aprendeu muito sobre viajar sem ser notado. Alguns poderiam esperar que Naruto retornasse para Konoha imediatamente. No entanto, esse não era o plano. Ele virá a vila em guerra. Ele virá a vila em seu fim. Ele virá a vila em caos quando Sasuke entrara na cidade. Ele viu o ataque de Madara. Naruto ainda não estava pronto para enfrentar Konoha. Por outro lado, ele conseguiria dar as costas para sua aldeia. Ou se concentraria apenas em Madara? Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Pelo menos ele conseguira evitar todas as brigas. Ouvira algumas. Não ousara verificar. Era a Terceira Guerra Mundial Ninja que estava acontecendo. Não era um bom momento para se meter em uma situação da qual ele não tinha conhecimento. Ele ajeitou um pouco mais a capa marrom e desgastada ao redor do corpo e puxou o capuz um pouco mais para baixo, sobre a cabeça, mantendo o passo firme. Ele já estava caminhando havia algumas horas e começava a sentir o esforço. Sua perna direita geralmente era a primeira a sofrer cãibra. Ele sabia que estava se aproximando das fronteiras do País do Fogo, o que significava que seria forçado a passar por algumas patrulhas. Não tinha ideia de como faria isso. Suas habilidades não estavam à altura, por mais que isso o irritasse. Ele teria que pensar em um plano. Felizmente, ou infelizmente para o jovem ninja, a resposta veio na forma de um grito. Seus sentidos gritaram ao primeiro sonho. Antes que percebesse, ele estava correndo. Uma Kunoichi jamais gritaria daquele jeito. A voz também soava jovem, o que significava que provavelmente uma jovem estava em perigo. Rim. Uma onda repentina de memórias e emoções o atingiu, forçando-o a se mover. Sim, ele podia estar caindo em uma armadilha. Sim, isso poderia machucá-lo ou matá-lo no final. No entanto, sob a onda de emoções, ele não se importava. Naruto era conhecido por ser imprudente, mesmo que os últimos anos o tivessem forçado a diminuir isso, e a influência do corpo de Obito e sua própria imprudência pioravam a situação. Por algum motivo, ele não conseguiu se conter. Perdeu o controle dos seus impulsos e saiu correndo. O que significava que, quando Naruto finalmente se recompôs, de repente deu de cara com uma jovem. Ela parecia absolutamente apavorada e gritou ao vê-lo. Ele tinha aparecido do nada e gritava perigoso por todo o corpo. Perigo! Afaste-se! Afaste-se! Sua mente em pânico gritava para ela. Calma! Eu posso ajudar! Ele a silenciou, mas ela se afastou, soluçando baixinho. O que está acontecendo? Naruto notou a figura de um jovem rapaz que estava deitado de costas. Ele parecia inconsciente, pois estava quente demais para estar morto. Ele tinha um grande corte na cabeça e estava espalhando sangue por todo o corpo dela. Vá embora. Ela soluçou enquanto pegava o telefone. Ou eu vou. Ela não conseguiu terminar a ameaça e, em vez disso, tremeu enquanto se afastava dele. O ferimento parecia grave. Se não fosse tratado rapidamente, o rosto de Naruto endureceu ligeiramente e ele caminhou em sua direção com uma velocidade repentina que ela não conseguiu evitar. Agindo rapidamente, ele conseguiu arrancar o menino dela e colocou a mão em sua testa. Como esperado, ela gritou com ele e tentou levar seu irmãozinho de volta, mas Naruto agiu rapidamente. Tendo se curado, até mesmo da morte, Naruto adquiriu alguma experiência com a arte da cura. Algumas memórias também lhe forneceram informações. Parecia que o garoto queria chamar a atenção da garota mostrando-lhe algum jutsu de cura, mas nunca teve a chance de fazê-lo. Eu vou fazer com que ela me note também. Vou mostrar a ela que eu também posso ser forte. Naruto sorriu tristemente ao se lembrar disso, sabendo que isso poderia salvar a vida do garoto naquele momento. Isso daria às células da carne um início rápido para curá-la, enquanto curaria a pele para evitar qualquer infecção. Ao ver as mãos dele brilhando em verde, a garota parou surpresa, o que surpreendeu Naruto também. Ela conhecia as jutsus de cura. Não havia tempo. Ele se lembrou e colocou o menino no chão. Então seus olhos captaram os sons que ele esperava não ouvir por um tempo. Clang!
Xing. Kunai ou algum tipo de espada, Naruto observou. Houve uma luta não muito longe dali. Merda. O que tinha acontecido? Ele precisava fugir. Não tinha chakra suficiente para lutar contra alguém mais forte que o Chunin, e suas habilidades de luta ainda eram precárias em alguns aspectos. Sem mencionar que sua perna já estava começando a ficar rígida. Ele se virou para fugir antes de parar de repente. O que diabos ele estava fazendo? Ele realmente iria deixar a garota para trás? A presença dessa frieza em relação a tudo que não fosse ele mesmo, que sentira alguns momentos antes, o pegou de surpresa. Porque ele estava agindo daquela maneira. A menina, que o viu se virar, entrou em pânico. Espere. Por favor. A garota o seguiu e agarrou sua capa. Minha mãe e meu papai. Ela disse, trêmula, e sua atenção mais uma vez se voltou para a briga ao fundo. Eles são ninjas? Perguntou ele à garota, notando com fria diversão que ela, de repente, não tinha mais medo dele. A garota era confiante demais. Ela balançou a cabeça. Quem vai lutar então? Ou nossos guardas? Yuki-san e Shou-san, paz. Ele continuou, tentando ser o mais rápido possível e não deixar transparecer sua irritação. Eles estão se escondendo debaixo da carroça, mas mamãe me disse para correr. Ela não conseguia mais falar. A tensão da situação finalmente se dissipando e sendo liberada através do choro. Ele acariciou a cabeça dela, fazendo-a ficar quieta de leve, pois não tinha tempo para ajudá-la. Observando um arbusto e uma árvore que seriam perfeitos para esconder as crianças pequenas, ele as empurrou naquela direção. Esconda-se aí e fique quieto. Se seu irmão acordar, fique em silêncio, certo? Vou ver o que posso fazer. Ela cambaleou à frente, quando Naruto se certificou de que eles estavam escondidos.